Gilgal é lugar de festa. Vemos a celebração da Páscoa em Gilgal. A informação de Paulo é que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Romanos 4,17 é verdade. Mas o Senhor, de forma costumeiramente, se relaciona com seus filhos mediante a festa. Festas são estabelecidas por Deus, criadas pelas tradições também. O próprio Jesus frequentava festas nos seus dias em que teve na terra. No Evangelho de João, por exemplo, quase todos os eventos narrados aconteceram antes, durante e depois da festa. Você simplesmente vê no Evangelho de João, e antes da festa da Páscoa, e durante o período da festa, e após a festa, sempre você vai ver essa questão no Evangelho de João. O Espírito Santo foi enviado durante uma festa, a festa de Pentecoste. A Páscoa, todos sabem que era celebrada no dia 14, no dia 10 do mês de Abib ou Nissan. O povo separava um cordeiro para cada família. Se o cordeiro fosse grande, teria que ser dividido com outra família. Dentro de 4 dias, ou seja, era guardado para o dia 14 do mês de Abib ou Nissan, o animal seria sacrificado, assado no fogo, comido com pães asmos, ervas amargas, e isso de forma apressada, porque o povo foi tirado do Egito de forma apressada. E o cordeiro apontava para Cristo. Os pães asmos apontavam para os sofrimentos, as ervas amargas, os pães asmos apontavam, eram pães sem fermento. Pães sem fermento, e vale até salientar: será que os pães da Santa Ceia hoje são sem fermento? É interessante a se analisar. Então eles comiam os pães asmos, ervas amargas, por causa, simbolizando o sofrimento. Isso foi interrompido, e agora a segunda vez aconteceu no pé do Monte Sinai, Números 9, versículo 5, e depois só houve festa da Páscoa aqui em Gilgal. Depois de 40 anos, pela terceira vez a Páscoa é comemorada. Depois de tantos anos, houve festa. Sabemos que a Páscoa é um memorial judaico perpétuo. É importante mencionar que não há informação de que os crentes da igreja primitiva celebravam a Páscoa. Não. Eles celebravam a Santa Ceia. A partir de então, os crentes estão esperando um dia em que Ele beberá conosco de novo do fruto da videira, no reino do Pai. Apocalipse 19 fala acerca das bodas do Cordeiro. Em relação aos judeus, porém, ela foi estabelecida como um memorial perpétuo. Mas Paulo disse para a igreja que Cristo é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7. O Cordeiro trazia lembrança do sacrifício. O pão sem fermento era um memorial à pureza. E as ervas amargas faziam menção à servidão amarga do povo de Israel no Egito. A Páscoa é um símbolo poderoso. A Páscoa era uma festa obrigatória para os judeus, e a ausência que não fosse justificada seria punida com a morte.
haja vista a força simbólica do evento. Confirmado tal circunstância, João Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fazendo clara alusão ao Senhor como Cordeiro Pascual. A Páscoa de hoje não tem nada a ver com a Páscoa cristã. O que é que tem a ver o Cordeiro com o coelho? O que é que tem a ver chocolates? Nada disso tem a ver com a Páscoa, muito menos com a Santa Ceia do Senhor. Desde o início, quando foi celebrada a Páscoa ainda no Egito, não se tratava de mera celebração cívico-religiosa aos olhos de Deus. Não, era na verdade um culto. A Páscoa era um culto ao Deus verdadeiro, Criador do universo, o qual se encarnaria fazendo-se semelhante aos homens e entregaria de forma voluntária a sua vida para salvar a humanidade dos pecados. Então essa é a palavra de hoje, que nós possamos meditar em Josué capítulo 5, que possamos meditar na aliança que Deus fez com esse povo, o significado de aliança, o que era a circuncisão, né? O que é a circuncisão hoje. A Bíblia diz que nem a circuncisão nem a incircuncisão é coisa alguma, a não ser uma nova criatura. Foi o que Paulo disse em suas cartas. Estude sobre essa marca de Deus, como foi falado aqui, lá em Ezequiel capítulo 9. Estude sobre a marca da besta, que marcará os homens, na palma da mão e na testa. O significado de marca, o significado de tatuagem em Levítico 19:28. Estude em nome de Jesus, que possamos guardar esta palavra em nome de Jesus.